Oi, aqui é Celimara para a nossa aula hoje de anatomia interna do rim. Hoje nós vamos estudar o rim e para estudá-lo a gente vai passar a faca, cortar ele no meio, abrir, enxergar e estudar o que temos dentro deste nosso órgão tão importante que é o rim, que faz a depuração do nosso sangue, livrando o nosso sangue de impurezas e de substâncias não desejadas. Preparado então? Se livre de todas as distrações, feche as portas, se tranca no quarto e durante 15, 20 minutinhos você tem que prestar muita atenção e aprender muita coisa nova. Eu tenho certeza que vai te fazer toda a diferença, ok? Combinado? Então vamos lá. Muita atenção agora para a gente estudar a anatomia interna do rim. Para estudar a anatomia interna do rim, eu vou começar primeiro falando sobre o trajeto da urina no nosso corpo. Ou seja, desde que ela é produzida pelo rim até que ela seja eliminada, né? Então vamos lá. Primeiro, a urina é produzida, ainda chamado ultrafiltrado, pelo glomérulo do néfron. Néfron é a unidade estrutural, a menor parte do nosso rim, que é aquela que vai fazer a filtração. O glomérulo faz a filtração do sangue, tirando do sangue uma grande quantidade, praticamente 90% do que a gente tem de parte líquida do nosso sangue ou de elementos suspensos nessa parte líquida. Este glomérulo renal, então, faz a filtração e pelos túbulos do néfron, ainda, este ultrafiltrado, que não é chamado urina porque ele ainda está sendo fisiologicamente processado, e essas estruturas são microscópicas, a gente não enxerga na anatomia. Estou falando um pouquinho de anatomia microscópica para você. Nós não vamos olhar o néfron, mas é importante demais saber disso. Então, este néfron que forma o nosso rim tem o glomérulo e os túbulos do néfron. Tá? Esses túbulos renais vão conduzir o ultrafiltrado e vão modificando esse ultrafiltrado uma série de vezes. Até que esses, dentro do rim, se formem pirâmides renais. As pirâmides renais trazem esses túbulos que vai trazendo esse ultrafiltrado para que seja gotejado, então, a urina. Então, a pirâmide é a última parte em que você chama de ultrafiltrado. É a última parte da junção de néfrons, a última parte do rim, em que há modificações do ultrafiltrado, modificações fisiológicas no ultrafiltrado, e ele ainda não é chamado urina na pirâmide renal. A pirâmide renal tem no seu ápice, na sua ponta, uma papila, e a partir desta papila, goteja a urina, agora sem urina, porque a partir de que gotejou pela papila não será mais modificada. Então, olha só, já apareceu a nossa urinazinha aqui, no cálice renal menor. O cálice renal é, então, um cálice que recebe a urina que vem da pirâmide. Certo? Então, ele vai gotejar aqui no cálice e o cálice vai pegar essa urina e levar para outras estruturas. Que outras estruturas? A partir do cálice menor, então vamos rever? O néfron vai produzir a urina a partir do sangue. Enquanto ele estiver produzindo, não se chama urina, se chama ultrafiltrado. E vai passando por várias regiões do néfron, até que chega na pirâmide renal. A partir da pirâmide renal, aí sim, a urina goteja pela papila da pirâmide no cálice renal menor. Do cálice renal menor, forma-se o cálice renal maior. Então, a junção dos cálices menores formam os cálices maiores. 2 a 3 cálices menores formam um cálice maior, ou até 4 cálices menores formam um cálice maior. E o cálice maior se juntam 3 a 4 cálices maiores, até pode ser um pouquinho, pela variação anatômica até um pouco maior, 3, 4 cálices maiores são o comum na maior parte das pessoas, forma a pelve renal. Então, a pelve renal é uma dilatação que recebe, então, a urina que vem dos cálices maiores. E a partir da pelve renal, esta urina vai para o ureter. Por que está com uma cor diferente aqui? Porque tudo isso que está em amarelo está dentro do rim. Dentro do que a gente estuda no rim. E daqui em azul para baixo é trajeto da urina fora do rim. Por órgãos que estão fora do rim. Foi só esse detalhe que a gente deixou aqui de uma cor diferente para ficar bem claro para você. Do ureter, então,
a urina vai para a bexiga urinária e pela uretra, esta urina será eliminada da bexiga urinária para o meio externo. Perfeito? Então, todas essas estruturas são internas do rim, nós vamos estudar hoje. E estas outras estruturas formam um sistema urinário, o trajeto da urina, mas não pertencem ao rim, não serão estudadas hoje. Muito bem, então vamos lá. Vamos olhar um rim cortado. Então, a gente fez uma secção frontal, secção coronal, um corte coronal. Como é que é isso? Para você estar me vendo aqui na posição anatômica, a secção coronal corta assim, certo? Neste sentido, de lateral, separando o nosso corpo em duas partes, uma parte anterior e uma parte posterior. Então, nós pegamos o rim direito, cortamos esse rim direito, tiramos essa parte da frente dele e você está olhando a região de trás, certo? Está fazendo uma vista anterior da face da parte posterior deste rim. Então, veja bem, o que está em destaque verde não é verde, a gente fez um destaque verde que é para você ver o córtex renal. O que significa córtex? A palavra córtex significa casquinha. O que está por fora, revestimento externo. E medula significa o que está dentro, o recheio. A palavra medula significa o que está dentro, o recheio. Então, um pão de córtex de batata com medula de catupiry. Você já entendeu, né? Pão de córtex de batata, casquinha de fora é o córtex. E a medula é o recheio, é o que está no miolinho, no interior, miolo. Este é o córtex renal. O córtex renal é formado por muitos glomérulos renais e outras partes do néfron também, alguns túbulos, mas especialmente no córtex a gente tem muitos glomérulos renais, certo? Esta outra parte aqui é chamada coluna renal. As colunas renais, elas estão entre as pirâmides. Perceba aqui na imagem que tem umas piramidezinhas mais avermelhadas com o ápice dela meio branquinho, parece um morrinho, né? Com alguns raiozinhos aqui, por exemplo, aqui é uma delas. Entre as pirâmides, você tem colunas renais que estão destacadas em verde. As colunas renais estão entre as pirâmides, mas elas pertencem ao córtex renal. Atenção, as colunas renais pertencem ao córtex renal. Eu vejo muito aluno errando por bobagem. Por que que elas pertencem ao córtex se elas estão dentro? É como se você tivesse naquele seu pão de batata, uma parte da massa da batata vaginou ali dentro do recheio. Recheio, para você, é o catupiry no pão de batata, certo? A massa que entrou lá pertence ao córtex ainda. É mais ou menos isso aqui. As colunas renais pertencem ao córtex, por quê? Porque elas apresentam glomérulos renais. Tem muitos glomérulos renais nas colunas renais também. Então, elas não pertencem à medula renal. Elas pertencem ao córtex, porque fisiologicamente tem uma grande diferença entre as funções e os equilíbrios dinâmicos que existem no córtex e na medula renal. É importante isso, tá? As colunas renais pertencem, então, ao córtex renal. E estas em destaque são as pirâmides renais. E as pirâmides renais formam a medula renal, é o recheio do rim. As pirâmides renais formam a medula renal, onde vai acontecer a concentração da urina, etc. Fisiologicamente, isso é extremamente importante. Não veio ao caso aqui agora, a gente não está explicando isso. Eu estou te dizendo por que é importante você saber. Isso não é uma bobagem. Isso é um conhecimento que você vai levar para frente no futuro do seu estudo. Tá? Essas são as pirâmides renais. Lembra que eu comentei que nas pirâmides renais, a pontinha delas, o ápice delas, o vértice dela lá, é onde tem a papila renal, que é por onde vai gotejar a urina. Então, esta região aqui, que a gente fez o destaque, são as papilas das pirâmides renais, onde a urina vai gotejar. Então, o rim vai formar a urina e vai liberar a urina no seu interior, para dentro. Ok? Esta região que está em destaque é a região central do rim. Região bem central do rim. É chamado seio renal. Por quê? Porque não tem massa de rim, não tem mais glomérulos, não tem mais túbulos, não tem mais néfrons. Tá? Então é chamado seio porque é uma cavidade. Só que não está vazio. É uma cavidade com preenchimento. Tem túbulos que vão conduzir a urina para fora do rim, senão a urina vai ficar lá acumulando, vai começar a vazar.
E tem também espaços que vão ser preenchidos pela gordura. Gordura perirenal, que é da cápsula adiposa, que penetra pelo hilo renal aí no seio. Tá? Então, você vê aqui um sistema de túbulos, que a gente vai dar destaque, e também tem um espaçozinho entre esses, onde tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, etc., preenchendo esse seio renal. Aqui agora a gente tem o destaque do início dos túbulos. Em cada papila da pirâmide renal se encaixa um cálice renal menor, que é um túbulo em formato de cálice, encaixadinho na pirâmide, que vai receber quem? A urina. Então tem que ser fechadinho assim, não é só uma ferradurazinha. Ele é totalmente fechado para receber a urina. E dos cálices menores, vê que eles se juntam, 2, 3, em média a maior parte é isso, mas pode ser até 5 cálices menores, se juntam para formar um cálice maior, que a gente deu destaque agora em marrom, roxo, fúcsia, sei lá. Olha a cor que você prefere, mas é algo em torno de roxinho, lilás, marrom, vermelho, sei lá o quê. São os cálices maiores. Eles são junção dos cálices menores. Veja nessa parte de cima aqui, 3 verdinhos, 3 cálices menores formam um cálice maior. Nessa de baixo, 3 verdinhos, 3 cálices menores formam um cálice maior. E a junção dos cálices maiores forma esta estrutura, que é a pelve renal. E a pelve renal nada mais é do que uma dilatação inicial do ureter. A pelve renal vai dilatar para receber essa urina que vem do rim, e aí a partir da pelve renal vai estreitando, estreitando, e a hora que ela estreitar, forma o ureter. Muito bem, vamos olhar o nosso rim, agora numa imagem em corte. Olha só os destaques, como é bem diferente. Veja nessa imagem aqui, nós vamos ver direitinho o córtex, olha só. O córtex, dá para ver inclusive a face, a medula renal, que é das pirâmides, olha só, e as papilas das pirâmides. Olha só, esta é uma pirâmide renal, e na pontinha da pirâmide nós temos a papila renal. E na papila se encaixa um cálice renal menor. Dá para ver direitinho o túbulo encaixadinho ali na nossa, aqui ó, na nossa pirâmide. Vamos ver direitinho isso aqui? Vamos fazer um destaque? Então, vamos lá brincar com essa imagem. O córtex, essa região externa. Aqui nós temos a nossa pirâmide renal. Na ponta, na extremidade da pirâmide, a papila que está dentro aí do nosso cálice menor. Possível ver ali. Este conjunto de uma pirâmide renal, o córtex renal que lhe compete, metade das colunas renais de cada lado, forma um lobo renal. No humano, esses lobos não são muito visíveis quando a gente olha o rim externamente. Mas em vários animais, ele é bem floculadinho, assim, bem cheio de nódulozinhos arredondados. E aí os lobos renais ficam mais evidentes. No humano, a gente não, no ser humano, nós não conseguimos verificar isso externamente, porque o rim é bastante liso. Nesta parte, a gente consegue ver também aqui, ó, tá vendo? A cápsula fibrosa, que está revestindo o rim nessa região. Aqui nós temos o cálice menor, que vai receber a urina, e aí ele vai juntar os cálices menores para formar os cálices maiores. Neste rim, agora a gente vai abrir na região do hilo renal, aí você vê que foi feito um corte, tá vendo? Aí a cápsula fibrosa cortada, e vai estudar agora, tem vários tubos que são vasos sanguíneos, e agora retirados os vasos sanguíneos. A gente está vendo a pelve renal, e a pelve renal é formada pelos 2 cálices maiores, este e esse, são os 2 cálices maiores formando a pelve renal. Olha lá, abriu um pouquinho mais, e a gente está vendo os cálices maiores. Só que a gente queria enxergar também os cálices menores, então a gente vai ter que cortar mais, dissecar um pouquinho mais esse rim. Olha só, esse é um exame em que você faz contraste no líquido que está no interior do seu rim, e você vê os túbulos direitinho. Dá para ver os cálices menores, olha onde está o rim em relação. E você vê os cálices menores formando os cálices maiores, olha só. Cálices maiores sendo formados por vários cálices menores. Aí nós temos 4 cálices maiores formando a pelve. E aqui então, nós vamos ter uma imagem bem interessante do ureter, da pelve renal e agora lá. A gente conseguiu enxergar bem lá embaixo, vai cortar o cálice menor,
faz uma abertura no cálice menor para você enxergar a pirâmide renal ali embaixo, né? Ali embaixo, olha só, esta avermelhada, retirada então os túbulos, é a papila da pirâmide renal. E não tem só essa, tem mais pirâmides ali, olha só. Mais 2 papilas de pirâmide renal, 3 pirâmides renais, 3 cálices menores encaixados em cada papila, 3 cálices menores formaram um cálice maior, e o cálice maior formou a pelve. Muito bem. Essa é a estrutura presente no interior do nosso rim. Veja que ela é bem complexa do trajeto da urina. Então, dentro do rim, o trajeto da urina vai das papilas das pirâmides para os cálices menores. Dos cálices menores, 3 a 4 cálices menores se juntam para formar um cálice maior. O cálice maior, 2 a 3 cálices maiores se juntam para formar a pelve renal. E a pelve renal está na região do hilo renal. Perfeito? Esses são os tubos. A partir da pelve renal, que é uma dilatação inicial do ureter, a urina vai lá para a bexiga pelo ureter. Perfeito? Ficou claro? Espero que você tenha aprendido bastante e tenha conseguido enxergar o que são esses cálices. Ok? Bons estudos! Se você gosta das nossas aulas, entra aqui embaixo, se inscreve no canal. É muito importante você se inscrever, clica aí, dá o seu joinha.